Pois bem, vamos iniciar essa aula de hoje, que é sobre a história da Reforma Protestante. É claro que em uma hora a gente não vai conseguir tratar com tantos detalhes, mas é claro que é um assunto bem conhecido entre todos nós, principalmente aí os de linha reformada, mas eu vou fazer de uma forma com que seja uma história concisa, que não perca então também a sua qualidade, trabalhando em cima dos pontos essenciais que levaram à reforma protestante e alguns conceitos importantes a gente conhecer hoje, certo? E eu gostaria de iniciar então orando, pedindo a Deus aí que nos ilumine. Vamos orar? André, tudo certinho para a gravação aí, né? Está gravando, ótimo. Tá ótimo. Denise entrando, né? Graça e paz também para quem está chegando agora. Nós vamos agora para um momento de oração para iniciarmos essa aula de hoje. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Deus, por teu amor incondicional, que mediante o teu Filho Jesus Cristo nos garantiu a salvação eterna. Isso, mérito do próprio Senhor, mediante a fé e devido às tuas misericórdias, Senhor. Essa é a primeira gratidão que temos, é a certeza da nossa salvação em Cristo. Somos gratos também pelo dom da vida, gratos porque o Senhor tem nos dado livramento e tem nos livrado dos males causados por essa pandemia, tem nos preservado, Senhor. Obrigado por isso, obrigado porque o Senhor também não tem deixado faltar nada aos nossos lares, agido com bondade em nossas vidas. E pedimos nesse momento que o Senhor ilumine o nosso entendimento para compreendermos cada vez mais a tua palavra, o teu plano, e os teus feitos no decorrer da história, através do teu ato de providência, Senhor. Ilumina o nosso entendimento e que teu Espírito ele esteja aqui e sabemos que está iluminando e nos dando cada vez mais o conhecimento bom, perfeito e agradável aos teus olhos. É isso que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. De antemão, eu já peço desculpa aí, porque minha voz está ruim, né? Já iniciei a segunda-feira já com essa rouquidão, não esperava. Então essa não é a minha voz, não é a voz aí do Edir Macedo, que fica os meus amigos, minhas amigas, né? Tem nada parecido, apesar de estar parecido, não estou imitando ele não, tá? A voz está rouca mesmo. Mas mesmo assim a gente vai conseguir, com a graça de Deus, passar toda essa aula. Eu gostaria que os irmãos aí abrissem a palavra de Deus lá no livro de Romanos, na epístola de Romanos, aos Romanos, né, escrita pelo apóstolo Paulo, lá no capítulo 1 e o verso 17. Capítulo 1, verso 17. Estamos começando aí praticamente às 8h15, tentar aí no máximo 9h15 a gente conseguir terminar essa aula, tá? Primeira aula, que será dividida em duas partes. A história da Reforma Protestante e um pouco da Contra-Reforma. E no segundo momento, na próxima semana, nós trabalharemos aí a história do presbiterianismo. Romanos capítulo 1, verso 17. Todos encontraram? Sim? Dá um amém aí. Amém. Tranquilo, né? Amém. Ótimo. Amém. Aqui no tablet, as mensagens não ficam aparecendo. Eu tenho que entrar numa outra partezinha aqui para ver as mensagens. Então, se algum irmão que não está com o microfone comentar alguma coisa e eu não visualizar, aí o outro irmão pode intervir, ou irmã, né? E dizer, olha, fulaninho está perguntando isso, está comentando tal coisa. Fiquem à vontade. Não tem problema também, pessoal, em interferir na aula, trazendo também comentários e perguntas, tá certo? Como eu não tenho como visualizá-los, pode interferir à vontade, tá? Então, Romanos capítulo 1, verso 17, diz, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo
viverá por fé. Vamos fazer o seguinte, vamos todos uma só voz, vamos fazer esse teste. Botem aí, tirem o microfone do mute. Ótimo. Vamos todos ler? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Esse foi um dos textos que o Martinho Lutero, ele teve a oportunidade de ler, e a partir daí, através de um ato de iluminação, o Espírito Santo iluminou o entendimento dele, percebendo então que a salvação, ela não é por obras, mas através de um instrumento da fé, pela graça, somos salvos. Eu quero também iniciar essa aula trazendo para vocês um hino cantado, composto por Lutero. Qual hino será esse? Alguém poderia me dizer? Qual é o hino que vocês acham que eu irei colocar aqui para vocês? Quando se fala de reforma protestante. Castelo Forte. Todos concordam com Anderson? Castelo Forte? É esse que nós escutamos bastante, né? O hino Castelo Forte é o nosso Deus. Mas vai aí uma curiosidade, que Martinho Lutero, ele chegou a escrever mais de 37 hinos. Alguns deles tirados dos Salmos, outros de hinos antigos latinos, composição. Mas sempre que a gente escuta, sempre quando tem uma comemoração da Reforma Protestante, é engraçado que sempre colocam os mesmos hinos, o mesmo hino, Castelo Forte é nosso Deus. É claro que não é desmerecendo, porque o hino é muito lindo, mas existem outros também, e eu gostaria de iniciar essa aula colocando para vocês aqui, deixa eu só compartilhar a tela, para a gente fazer um louvor, que já faz parte da aula, né? E agora? Tá. Opa, tá vindo. Tá estando, né? Buscou-lhe a própria
aí? Gostaram aí do hino? Amém. Muito profunda, falando aí do livre-arbítrio, da condenação, falando de Cristo, do plano de salvação. Esse é um dos hinos aí composto por Martinho Lutero, dos 37, e realmente foi um homem enviado por Deus, né, dentro de um contexto que favoreceu todo o decorrer e toda o que chamamos de reforma. Né? Lembrando que Deus, ele trabalha no tempo e também trabalha na própria história. Ele quem conduz a história da humanidade. Isso a gente vê desde Gênesis até os dias de hoje, como a providência divina ela vai guiando os servos do Senhor para que sejam realizados os propósitos divinos. E assim foi também com a reforma protestante. Certo? Hoje nós temos, em nosso país, se não me engano, temos em média de 211 milhões de habitantes, do qual aproximadamente 65 milhões são chamados de evangélicos, né, de várias denominações. O restante da população está entre católicos, outras religiões, ateus, céticos, enfim. Mas temos mais aí de 65 milhões de evangélicos só no Brasil. Né? Isso tudo fruto a esse movimento da reforma, chamada Reforma Protestante, que se iniciou no século XVI. Na verdade, esse hino é a pregação do Evangelho, isso, perfeito. É a mais pura pregação do Evangelho. E no século XVI, então, é a partir daí que esse movimento que nós chamamos de Reforma Protestante, ele vai se expandir por boa parte da Europa, chegando às Américas, chegando também posteriormente aqui no Brasil. Então, a nossa aula de hoje será dividida nesse primeiro momento, Reforma Protestante contra a Reforma, e no segundo momento, que vai ser na próxima aula, a história do presbiterianismo e a chegada do presbiterianismo no Brasil. Tá? É importante a gente saber uma coisa, né? Sempre algumas pessoas perguntam, você prefere ser chamado de protestante ou reformado? Né? Há diferenças entre o protestante e reformado. Assim, tecnicamente, nós vemos uma certa diferença, porque o termo utilizado como protestante, ele foi utilizado primeiro do que a palavra reformados. Né? O termo protestante ele vem do ano de 1529, quando Carlos V, o imperador Carlos V, ele revoga uma lei que não permitia mais que os súditos do reino escolhessem a religião luterana, o cristianismo luterano, ou como ele chamava, a religião luterana. Então, vários príncipes, né, isso era uma lei que o próprio Carlos V tinha, ele mesmo tinha criado essa lei, ele mesmo tinha desenvolvido essa lei, e depois ele volta, revoga e diz que não pode, então, escolher ser luterano. E aí os príncipes que estavam apoiando Martinho Lutero se revoltaram quanto diante dessa situação e protestaram a Carlos V, e aí o termo ficou conhecido, aí o movimento ficou conhecido como uma reforma protestante, devido ao protesto dos príncipes alemães por causa dessa lei revogada pelo imperador Carlos V. Tá? Já a palavra reformada, ela vai começar a ser utilizada no segundo momento da reforma protestante. Irmãos. Sim. Alô? Oi, pode falar. Pronto, a pessoa que eu falei chegou, tá certo? Então Tá eu vou dar aquele intervalo e se Deus permitir, houver tempo, aí eu volto, tá bom? Ok, tá bom. Fique na paz. Fique na paz, Deus te abençoe aí. Então, continuando, o segundo momento da reforma, que a gente chama a segunda, Leonardo Eugênio, tá querendo entrar. Deixa eu só permitir aqui. E aí, continuando, né? Esse segundo momento da reforma protestante, que é a segunda geração, aí sim vai surgir essa palavra reformada, que ela já vai aparecer. Enquanto o termo protestante surge em 1529,
em protesto à revogação da própria lei do Carlos V de não permitir a adoração ou a seguir o luteranismo. Praticamente aí 15 anos, 16 anos depois, em 1546, começou a se utilizar o termo igrejas reformadas. E aí já vindo dessa segunda geração iniciada por Zwinglio, o João Calvino, o John Knox, né, como que é na Escócia, o presbiterianismo. Certo? Então há essa diferença. Não cabe bem hoje a gente chamar assim, somos protestantes. Como presbiterianos, a gente deve entender que o protestantismo foi um movimento, né, foi esse movimento dado para protestar contra a lei de Carlos V, que não permitia mais seguir o luteranismo. E aí os príncipes protestaram. Então não tem necessidade mais de chamar nós somos protestantes. Mas podemos chamar claramente que somos reformados. Somos cristãos reformados, pois viemos aí também dessa segunda geração dos reformadores, principalmente aquele conhecido como João Calvino, que sistematizou muito bem as doutrinas da fé reformada. Certo? Alguma dúvida quanto a isso? Está tranquilo? Tranquilo. Qualquer dúvida, pode perguntar. Não entendi muito bem, pode repetir, certo? Eu vou então compartilhar agora um PowerPoint aqui, para a aula ficar um pouco mais interativa. Ok. Estão visualizando já essa imagem? Sim, né? Acredito que sim, né? Eu estou, professor. Beleza, ótimo. Então vamos lá. Os novos valores europeus. De antemão, eu gostaria também, uma coisa que eu esqueci, né? De me apresentar. Luiz Henrique, presbítero da Igreja Presbiteriana de Fragoso. Sou professor de profissão, de vocação, né? Foi isso que Deus me chamou. A minha formação é a licenciatura plena em História, uma pós-graduação em Ciência Política, licenciatura em Filosofia e bacharelado também em Filosofia. E permitir mais à frente, vem outras formações por aí. Tá? Os novos... Oi? Amém, glória a Deus. Amém. Os novos valores europeus. Pessoal, é importante a gente entender, como eu falei inicialmente, que Deus trabalha dentro da própria história. Um termo que eu gosto de utilizar é que Deus jamais se torna vítima da história. E ele trabalha em cima desses contextos para iniciar as suas ações. Então, a Idade Moderna é uma idade em que vai ocorrer vários eventos, e talvez um dos períodos que, apesar de ser visto cronologicamente como um dos menores, comparado à Idade Antiga, à Idade Média, à Moderna, que estamos estudando, e a contemporânea, a Idade Moderna ela foi muito curta, mas, ao mesmo tempo, ela foi bastante intensa. Foram tempos das reformas religiosas, foram tempos de renascimento cultural, que foi um período em que estava se iniciando a chamada Baixa Idade Média, e a igreja gradativamente sua influência, porque a história ela é feita de rupturas e também de permanências. Há coisas que se rompem e não voltam mais, e tem aquelas que vão de forma gradativa deixando de existir. Então isso foi o que aconteceu com a Igreja Católica Apostólica Romana, que durante toda a Idade Média, iniciada já desde a Antiguidade, do século IV, com Constantino, o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma. Após o século V, a partir do século VI em diante, até o século XV. Então vejam, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Foram mais de 1000 anos com o catolicismo sendo um catolicismo romano. É claro que depois foram se criando outros, catolicismo ortodoxo, mas o catolicismo romano passou mais de 1000 anos sendo a religião
oficial de Roma. Dentro do processo da conhecida Baixa Idade Média, é o período em que a chamada Idade Média começa a entrar em crise e começam a ocorrer várias modificações, né? A saída de povos da zona rural para a área urbana, o chamado renascimento urbano, o surgimento de uma classe que hoje conhecemos como burguesia, que foram extremamente importantes, não só para a reforma protestante, porque esses apoiaram Lutero, como também para as expansões marítimas europeias, que eles ajudaram também a financiar essas expansões com a chegada de Colombo em 1492 aqui na América, posteriormente em Portugal também, aqui no Brasil e em outros países que vieram da Europa aqui para a nossa América. Então a burguesia ela teve esse papel de extrema importância porque elas financiavam e queriam, claro, uma abertura de mercado e obter sempre mais lucros. Então nós temos aí essas expansões marítimas que foram ocorrendo nesse século, né, a partir do século XVI, e quando eu digo século XVI, eu digo a partir de 1500, né? Mas em 1492, que já é século XV, já se inicia aí, a 1492, quando vai chegando já quase o início do século XVI, que as expansões elas vão se tornando uma proporção muito maior. Mas também estava ocorrendo na Itália um chamado renascimento cultural, onde os pensamentos voltados para a igreja, né? Por quê? Porque a Igreja Católica se dizia representante de Deus na Terra, muitas coisas da Igreja Católica começaram a ser contestadas, porque agora a ideia é não mais uma visão de mundo baseada no teocentrismo, mas agora no antropocentrismo. O homem passa a ser o centro de todas as coisas, onde ele vai ser aquele responsável de dizer qual o começo, meio e fim da sua própria existência. Ele se torna, então, um sujeito. A palavra sujeito, de fato, significa substrato, fundamento. Então, o homem passa a ser o fundamento, o ser de todas as coisas. Não que o povo na Idade Moderna abandonaram o cristianismo. Não, mas eles entendem a ideia de livre-arbítrio, do uso da razão, contestando as questões religiosas, o desenvolvimento da ciência, porque a Igreja Romana não permitia, dava um certo limite ao desenvolvimento da ciência. Então vai surgir também o empirista, né, que através da experiência vai se chegar a determinadas verdades. Há um renascimento também cultural na questão artística. E o renascimento cultural, em poucas palavras, ela buscou uma volta ao pensamento e aos valores greco-romanos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Europa estava se voltando a estudar os filósofos antigos, a ética antiga, as leis antigas, as artes antigas da Grécia e da Roma. Por isso que se chama renascimento cultural. É uma volta aos primórdios do Ocidente, porque a Grécia e a Roma fazem parte do berço, são então o berço da civilização ocidental. O renascimento cultural vai ocorrer na Itália, mas ao mesmo tempo na Alemanha está ocorrendo um outro movimento que tem um caráter muito parecido com o do renascimento cultural. Vai ser o centro de todas as coisas e não o homem, o renascimento cultural, mas a reforma protestante, que a gente pode chamar assim de renascimento cristão, é um termo que a gente pode utilizar também, assim como os renascentistas greco-romanos, o Lutero protestante também buscou uma volta, era a igreja primitiva na época de Cristo, da época dos apóstolos, a igreja toda geral, expansões, desenvolvimento, enfraquecimento da igreja, reforma protestante,
dentro de um mesmo contexto, praticamente de forma simultânea, mas tempos que Deus te favorecer a reforma, chamamos de reforma protestante. Para mim está claro. Tá claro, né? Eu preciso assim que vocês respondam, tá, pessoal? Porque... Tá legal. irmãos, ótimo, porque eu não vejo as mensagens aqui quando estou passando o PowerPoint. Então, vou passar aqui o próximo PowerPoint. E a ideia de reforma protestante, ele se inicia, tá aí, ó, a crise religiosa no século XVI. Já desde a Idade Média que se sentia a necessidade de mudanças na doutrina da Igreja e no comportamento dos papas e dos membros do alto clero. John Wycliffe, na Inglaterra, e John Hus, na atual República Tcheca, né, que a gente chama República, com o italiano Girolamo Savonarola. Foram alguns dos que criticavam a Igreja e faziam apelos à sua reforma. Então, antes mesmo de Martinho Lutero iniciar a reforma, houve precursores, pessoas que estavam insatisfeitas com algumas atitudes que eram bem pesadas da Igreja Romana, o qual a gente vai ver no decorrer. Um deles aí foi John Wycliffe, John Hus, que foi queimado na fogueira, e Girolamo Savonarola, que, por não concordar com a imoralidade da Igreja, com tantos outros erros de interpretação e colocando as escrituras em segundo ou terceiro plano, eles vão contestar. John Hus vai ser queimado na fogueira. Savonarola é um italiano, e no Principado, ele era criança quando, olhando da sua janela, ele viu a punição que Savonarola sofreu por ter contestado ido contra a Igreja Católica, né? Ele foi arrastado, amarrado aos pés, e uma pessoa com uma carroça com cavalo saiu arrastando ele lá pela cidade. Essa punição severa por estar indo contra os preceitos da Igreja Católica Romana. Maquiavel relata sobre isso. Houve outro também, Francisco de Assis, né, um dos santos católicos. Ele também vai contestar a imoralidade da própria Igreja. Houve outro, muito conhecido e muito amigo de Martinho Lutero, que se chama Erasmo de Roterdã. Isso foi que as críticas e os protestos dos humanistas, que eram aqueles que começaram a escrever à vontade sobre diversos livros, com a ideia do homem no centro de todas as coisas, e Erasmo de Roterdão, também pode ser conhecido como Erasmo de Roterdã, que defendia a renovação da Igreja. Aumentaram, pois, os abusos do clero da Igreja, tornam-se mais evidentes. Mas por quê? O que acontece? Erasmo de Roterdã foi convidado por Martinho Lutero a participar da reforma protestante. Erasmo de Roterdã era um homem conhecido como o príncipe da sabedoria, talvez um dos homens mais inteligentes que existiam nesse período. Foi convocado até pela própria Igreja a contestar a Lutero, né, e as suas teses. Com cartas, discutiam bastante sobre determinados assuntos. Lutero chamou Erasmo para participar da reforma, mas ele preferiu ficar quieto também com medo das punições. Mas há um texto aí do livro mais conhecido dele, chamado O Elogio da Loucura. É um texto é um livro bem baratinho de se encontrar, R$10 nessas coleções. Até sugiro também essa leitura. Ele diz, eis os soberanos pontífices, os cardeais e os bispos. Os pastores não fazem nada senão alimentar-se bem, ou seja, só querem saber de comer com o bucho cheio. Deixam o cuidado do rebanho ao próprio Cristo. Esquecem que o nome de bispo significa labor, vigilância. Estas qualidades servem-lhes para deitar mão ao dinheiro. Então já vem uma crítica aí de Erasmo
sobre o sedentarismo, sobre o comer muito, sobre o não cuidar dos rebanhos, com cuidado, com vigilância, né? E aí ele continua dizendo, se os soberanos pontífices que estão no lugar de Cristo se esforçassem por imitá-lo na sua pobreza, nos seus trabalhos, na sua sabedoria, na sua cruz e no desprezo da vida, não seriam os mais infelizes dos homens? Né? Então vai aí o recado de Erasmo de Roterdã no livro O Elogio da Loucura, à Igreja Católica Romana, que não estava pastoreando, mesmo se dizendo representante de Deus. Vamos passar aqui esse PowerPoint. E aí algumas causas da crise no século XVI. Primeiro, é um ponto de vista mais científico. A veracidade, o primeiro ponto que fala aí é a veracidade de alguns dos ensinamentos da igreja é posta em causa devido ao espírito crítico dos renascentistas. Ou seja, a ciência, a nova ciência, através de experiências e da volta aos estudos greco-romanos, começaram a contestar pensamentos como o geocentrismo, de que a Terra era o centro do universo. Isso, para a Igreja Católica, cabia muito bem essa tese. Se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele colocou aqui na Terra, então a Terra é o centro do universo. Aí os novos estudos vão mostrando o chamado heliocentrismo, que na verdade a Terra não é o centro do universo, mas ela está girando em torno do Sol. E isso vai trazer muita indignação, que vão começar a perseguir também muitos dos pensadores e dos cientistas da época, como um exemplo foi com Galileu Galilei, que teve que se retratar ou morreria. Então o pensamento, a crise da igreja começa a se tornar não só no campo religioso da moral, mas também científico e das verdades no qual eles defendiam, na qual eles defendiam. O segundo ponto, a corrupção e a imoralidade dos membros do alto clero eram frequentes. Os membros do alto clero, nomeadamente os papas, comportavam-se como príncipes e levavam uma vida de luxo e ostentação. Então, esse alto clero, e existia também o chamado baixo clero, esses viviam mais com o povo, mas o alto clero só queria viver uma vida de ostentação. Essa imoralidade também era tão grande que se estendia até os papas, que tinham vários filhos, padres, e que não sabiam ler, que não sabiam escrever, que aproveitavam a noite para beber, se embriagarem, se prostituírem, tendo vários filhos, bastardos. Então, assim, a imoralidade da igreja era algo que estava se tornando assustador e muitos já começam a perceber e denunciar essa imoralidade causada principalmente pelo alto clero. O Papa estava aí, era nas mãos desse alto clero, porque todos sabiam também das vaciladas dele no campo da moralidade. Ok? Então havia também uma prática chamada simonia. Simonia está mais relacionada à prática de venda de cargos eclesiásticos, de favores que o povo, que alguns pediam em troca de... Né? É muito parecido com as igrejas de hoje, algumas chamadas neopentecostais, botar uma aspas nessas igrejas, que você dando seu dízimo, sua oferta, você vai obter bens materiais e tantas outras coisas. Então, essa prática se chamava simonia, por causa de Simão, mágico lá, né, que tentou comprar de Pedro o direito de obter aí o chamado Espírito Santo. Tá? O acesso aos cargos eclesiásticos, que muitas vezes, pessoal, era vendido com o objetivo de trazer privilégios, porque quem fizesse parte do alto clero era bem visto, teriam propriedades. Então, vários pais que eram ricos, eles compravam cargos eclesiásticos para os seus filhos, para que eles se tornassem parte do alto clero. E tinham padres também que mal sabiam ler nem escrever. Então, devido aos elevados rendimentos que proporcionavam, eram muitas vezes atribuídos e mesmo comprados e aos nobres. Muitos membros do clero mantinham a vida imoral. Vários tinham, aliás, mulheres e filhos, contrariando o voto do celibato. E a sua formação religiosa era pobre, certo?
Então não havia uma preocupação realmente com o zelo da vocação sacerdotal, nem com zelo com a palavra e com conhecimento das coisas de Deus. Ainda também, além disso, havia né? As relíquias, é muito parecida também, para a gente botar de forma prática, quando essas igrejas neopentecostais digam, venham tocar aqui, venham buscar a rosa de não sei o quê, venham buscar o travesseiro que vai parar a dor de barriga, né? Como aconteceu um fato engraçado aí de uma senhora que falou da dor de barriga dela, que foi curada, né? Não da dor de barriga não, da prisão de ventre, né? Quando ela encostou o travesseiro na barriga. Relíquias eram tão interessantes que havia toda, uma vez por ano pelo menos, havia a exposição de relíquias da igreja. Então, dos 12 apóstolos, haviam 18 crânios dos apóstolos, e eram 12, né? Havia pedaços da cruz de Cristo, no qual aquele que entrasse, estava lá no compartimento, você pagava um valor, entrava, poderia chegar próximo, fazer um pedido, e esse pedido ele poderia ser realizado. Martinho disse que com tanto pedaço da cruz de Cristo, dava para se construir vários navios. Até, vamos dizer assim, pasmem, até leite do peito de Maria também servia de relíquia, e as pessoas acreditavam e faziam, então, suas preces, pagavam para poder visualizar, formavam filas, e a gente diz assim, que absurdo, mas hoje está se tornando uma era de desenvolvimento tecnológico e de tantos acessos a conhecimento que a gente tem, ainda pessoas que são ludibriadas por essas práticas que foram condenadas por Lutero, mas que as igrejas chamadas neopentecostais ainda voltam a praticar e fazem até mesmo pior do que a igreja de Roma. A presbiteriana não vê as igrejas neopentecostais como a Universal do Reino de Deus, que é o Igreja do Reino, né? Porque tudo lá é prosperidade, a mundial, a internacional, e se tiver a galaxial, se tiver a da Via Láctea, se for neopentecostal, nós não entendemos como o cristianismo verdadeiro. E o principal de todos era a questão das indulgências. As indulgências era a venda do perdão dos pecados. Depois, ficou tão interessante, tão assustador, que haviam pessoas que pensavam assim, poxa, vamos pensar assim, 2022 já inicia. Eu tenho bom dinheiro. Eu vou lá e vou comprar o perdão dos meus pecados para o ano inteiro. E tinham pessoas que faziam isso e ofereciam para padres e bispos o perdão do pecado. Eu vou esse ano que vem, eu quero adulterar, eu quero beber bastante, eu vou me corromper com política, eu vou pular, eu vou precisar matar alguém, enganar. Então, seu padre, quanto é que dá tudo isso aí, tendo desses pecados? Aí o padre, com a assinatura do Papa, né, que já era concedido, dava o perdão por ano inteiro e você poderia pecar à vontade, que estava perdoado. Então veja quantos escândalos a igreja romana estava passando e estava se tornando cada vez mais. E aí a ruptura com a igreja começa, de fato, com Martinho Lutero, que era um monge agostiniano que denunciou publicamente a venda das indulgências através de uma proclamação, as 95 teses contra as indulgências, que ele afixou na porta da Catedral de Wittenberg em 1517. Martinho Lutero, então, vai fixar, era muito comum ficar recados na porta da igreja de Wittenberg, principalmente quando os estudiosos, os seminaristas iam ter alguma aula. Então, todo mundo passava e olhava lá na porta de Wittenberg alguns anúncios importantes. Martinho Lutero, ele foi estrategista, se fosse o Dia de Todos os Santos, em que era comemorado uma vez por ano, onde vários povos de outras nações vinham para a Alemanha, lá da missa, na Catedral de Wittenberg. Então, a cidade estava lotada e, de noite, Martinho Lutero afixou suas 95 teses, graças também à invenção da imprensa por Gutenberg, ele pôde espalhar os seus documentos e, nesse documento, Lutero condenava a venda de indulgências a troco de dinheiro e demonstrava que a capacidade para conceder o perdão dos pecados não pertenciam ao Papa, pois a absolvição passava pela prática das boas ações.
Lutero, ele começa a ser perseguido e ele vai ser oficialmente expulso da igreja em 1521. Em final de revolta, Lutero queimou publicamente a bula de excomunhão. Esta atitude marca a ruptura com a Igreja Católica e o início da chamada Reforma Protestante. Os ideais de Lutero deram início a uma nova doutrina baseada nesse chamado protestantismo, que rapidamente foi se difundindo nos países do norte da Europa, dos pecados através de práticas de boas obras, de doação, de contribuição para a catedral, a Basílica de São Pedro, entre outras coisas. Lutero vai dizer não, a salvação alcança-se unicamente pelo instrumento da fé, a prática das boas obras. Segundo ponto, a Bíblia é a única fonte de fé por todos, né? Ou seja, a Igreja Católica possuía a tradição de vários pais da Igreja e de papas que foram escritos, tinha também o magistério a ser visto também como irrepreensível, e então todos esses estavam no mesmo patamar da Bíblia. E Lutero diz, não, a Bíblia ela é a única fonte de fé, que nós temos documentos, como a Confissão de Fé de Westminster, os catecismos, a Constituição Presbiteriana, tudo isso são documentos de autoridade, mas não são documentos de autoridade infalíveis, certo? A Bíblia, então, é a nossa única fonte de fé infalível. E aí a gente bota tudo com letra maiúscula, pois ela está acima da tradição, do magistério, do Papa ou de qualquer outro documento. E Lutero também, quando ele fica isolado no castelo, ele traduz a Bíblia para o alemão, traduzindo, ele vai defender também a livre interpretação, mas aqui não é uma livre interpretação de interpretar de qualquer jeito. É porque apenas a Igreja Católica poderia, então, a crença romana de Deus na Terra, eles eram os únicos capazes de conhecer as Escrituras e até mesmo fazer a leitura dela. E Martinho Lutero ele abre essa possibilidade, dando, então, um passo grandioso, fé reformada, que posteriormente vai ser chamada de reformada, ela se estabelece em outras regiões da Europa. Martinho Lutero também vai defender que só existiam 2 sacramentos. A Igreja Católica, certo? Até os 2, o batismo e Eucaristia, que é o que nós chamamos de São, ou para se dizer, de Pedro, que foi o primeiro Papa, não aceitou o Papa como autoridade. O culto dos santos também, porque a ideia de que há um só mediador entre Deus e Jesus Cristo, homem, e o culto também à Virgem Maria, né? Alguns dizem que Lutero morreu, passou boa parte da sua vida crendo que Maria realmente continuou virgem, né? Mas isso não anula as suas outras teses, né? E também o fim do celibato, tanto que depois ele se casa, uma das primeiras coisas que Martinho Lutero vai fazer. Passando aqui, algumas igrejas reformadas algumas igrejas começam a aparecer por essas partes da Europa que nós vimos no mapa. Nós temos aí o calvinismo, que deu origem à segunda geração da reforma. Eu estou aqui que não, devido ao tempo, não dá para trás aí assim, seguido
de Lutero, inclusive, às vezes dizia, olha como eu queria que Calvino chega na Suíça e o catolicismo tocado na enfatizar muito a doutrina da predestinação. Ele já fazia isso. E essa doutrina da predestinação abraçou de Lutero escrito, somente as cartas paulinas, segundo o qual todo homem está destinado por Deus à salvação ou à condenação eterna. E o calvinismo, vários locais da Europa, vou só passar aqui para ver se o próximo vai falar, vai não. Lá na boa parte dos franceses, nós temos aí também os huguenotes, que eram protestantes, nós temos os puritanos, todos eles vieram também dessa segunda geração dos reformadores, iniciada por João Calvino. E eu quero abrir aqui um parênteses para dizer que o anglicanismo, ele não é um movimento de base protestante, certo? Vindo lá de Lutero, seguindo por Calvino, já que Henrique VIII, ele, através de uma carta, de um documento chamado Ato de Supremacia, ele, por não, pela Igreja, interferir muito em questões políticas, pela Igreja Católica, possui várias propriedades e ele querendo tomar também. E o outro motivo foi a rincha, porque ele queria casar-se, divorciar-se, casar-se novamente, que não conseguisse um herdeiro homem. A Igreja Católica, não permitindo, causou a ira do rei Henrique VIII, que, através de um documento conhecido como Ato de Supremacia, ele agora se torna o líder da chamada Igreja Anglicana, certo? Então não podemos dizer que a Igreja Anglicana ela vem de Lutero e da Reforma, segunda fase da Reforma com Calvino. Mas, diante desse contexto, Henrique VIII se aproveita e forma, então, o chamado anglicanismo. Tanto que os puritanos, eles fogem do rei Henrique VIII por causa de suas perseguições. Okay? Então, a Igreja Anglicana ela foi criada aí em 1534, manteve o seu cerimonial a hierarquia da Igreja Católica, entre catolicismo e cristianismo. Sim ou não? Por mim, tudo bem, professor. Tudo bem? Pronto. Beleza. Aqui o meu maior desafio é conseguir passar esses PowerPoints para vocês de uma forma que vocês entendam. Então, qualquer coisa do tempo, peçam aí para voltar um pouco a explicação, caso fique alguma dúvida. Tá? Então, a rápida expansão da reforma protestante. Em finais do século XVI, encontrava-se dividida. O norte era majoritariamente protestante e o sul católico. Mas que razões explicam a expansão do protestantismo? Né? A gente abraçasse o protestantismo. Não foi só a religiosa. É que do protestante, o tese de Lutero, são religiosas, baseadas na religião e Estado, naquele momento, era algo que se misturava bastante. Então, quando você estivesse contra a igreja, você era contra a cruz. Se você estivesse contra o Estado, você era contra a espada. Então, aí, quando você ficava numa situação do meio, você ficava entre a cruz e a espada. Né? Então, falar de cristianismo naquela época, e de religião protestante, de fé, era se meter no campo religioso e, ao mesmo tempo, político, já que a própria igreja estava em questões políticas. Muitos príncipes e nobres aderiram, então, à reforma com o objetivo de se apoderarem dos bens materiais da Igreja Católica. Os príncipes, que eram os governantes locais de cada região, estavam muito insatisfeitos com a Igreja Romana estar se metendo o tempo todo em questões políticas.
né? E, além de tudo, elas possuíam muitas terras, muitas riquezas, bens materiais, nobres, aproveitando-se desse movimento luterano, abraçaram Lutero para que essa reforma também ocorresse. É aquela ideia, né? Deus usa até o diabo, né, para nos abençoar. Ou seja, Deus usa até pessoas que muitas vezes não são com um coração voltado realmente para as questões de Deus, mas Deus utiliza os meios que ele precisa para poder ou abençoar ou punir uma nação. Lembrando aí do cativeiro babilônico, onde Nabucodonosor foi aquele enviado para castigar, e ao mesmo tempo um ímpio chamado Ciro, ele vai trazer a paz e a libertação desse povo do cativeiro babilônico. Então Deus utilizou suas formas para que Lutero tivesse apoio de boa parte dos príncipes, tá? E também não está aqui, mas os camponeses, os burgueses também, como eu falei inicialmente, os burgueses queriam cada vez mais o lucro. E a Igreja Católica não era a favor dessa questão de estar se obtendo lucro. Os burgueses começaram a apoiar também Martinho Lutero. Então temos aí uma classe de príncipe, uma classe de nobres, de burgueses. E... Oi, tem algum microfone ligado aí? Ou alguém quer falar? Bom, silenciou. E também o povo que vivia na área urbana e os camponeses, eles livravam-se dos impostos que pagavam ao clero, visto que a Igreja Católica não perdoava aos pobres, a ponto de Tetzel, né, que é aquele que foi enviado pela Igreja Católica, colocar fogo na sua mão para deixar o povo com medo do inferno, e aquele pobrezinho que só tinha uma moedinha para passar um ano inteiro tinha que doar essa moeda para a construção da Basílica de São Pedro, pagando impostos, e o povo sendo cada vez mais explorado. Quando foram pagar um certo valor a Lutero, Lutero disse: não, guarde para alimentar seus filhos, para cuidar da sua saúde. Então Lutero ganhou a simpatia de camponeses e de pessoas que viviam também nas áreas mais urbanas, por não estar de olho no dinheiro dessas pessoas, mas sim no seu bem-estar. Certo? Lutero foi então aderindo, foi conseguindo essa simpatia, e começa então a Igreja Católica perceber o quanto o protestantismo vai se espalhando por boa parte da Europa, e há uma reação católica chamada Reforma Católica e Contra-Reforma. Então aqui no PowerPoint diz o seguinte: as críticas dos humanistas e avanço do protestantismo católica com um movimento que foi simultaneamente de renovação interna, uma reforma católica, e de combate à expansão do protestantismo, uma contra-reforma. Então, só lembrando que a ideia de reforma não foi Lutero que quis destruir ou iniciar uma nova religião. Ele quis mudar, ele quis reformar, assim como nós reformamos nossos lares quando achamos que queremos melhorar, certo? Mas não aceitando, houve esse rompimento, o protestantismo começa a crescer e o Papa Paulo III já começa a se incomodar bastante e vai iniciar o processo de reforma católica e contra-reforma. A reforma católica, movimento de renovação interna que redefiniu a doutrina oficial da Igreja, o clero, de forma a melhorar a sua formação e a sua conduta. Ou seja, foi um momento, uma reunião, um concílio, no qual foi se discutido as doutrinas católicas oficiais e também reestruturar o clero, permitindo a esses a entrada em seminários, acabando com essa ideia de que pessoas que não sabiam ler e escrever não poderiam, então, se tornarem padres. A preocupação também com a conduta na questão moral, né, do próprio clero. Então, a Reforma Católica se preocupou com isso, ou seja, aquilo que Lutero tanto pedia, a Igreja Católica começou, então, a buscar melhorar no campo moral, né, doutrinário, ainda permaneceu muito firme em suas doutrinas. Então, este processo de renovação interna da Igreja, a partir do Concílio de Trento, em 1545 a 1563. Então, veja que não foi apenas uma reunião, né? Os vários assuntos convocado e presidido pelo Papa Paulo III, no qual foram tomadas decisões
relacionadas com a fé e a disciplina do clero. Então, as principais decisões do Concílio de Trento: reafirmação da doutrina oficial da Igreja pelos protestantes. Então, se firmaram cada vez mais com as doutrinas católicas, né? Reestruturação do clero, impondo uma disciplina mais severa para combater a ignorância, a falta de formação e os abusos dos membros do clero. Áreos com centros de formação dos padres, proibição de acumulação de cargos, ordenação sacerdotal antes dos 25 anos e manutenção do celibato. O Concílio de Trento foi o mais longo concílio da história da Igreja. Teve uma duração real de 8 anos, dividido por 3 períodos. Né? Esses 3 períodos aí de 1545 a 1549, de 1551 a 1552 e de 1562 a 1563. E foi presidido pelos papas Paulo III, Júlio III, Marcelo II e o Papa Pio IV. Então vejam aí como a Igreja Católica demorou para tentar ter de volta a confiança do povo, fazendo todas essas reformas e essas mudanças no próprio catolicismo. O movimento da Igreja Católica de prevenção ao avanço do protestantismo, então vejam, isso não quer dizer que eles pararam de perseguir os protestantes, não, ele concordar com o protestantismo, como chamamos, né? Ele criou aí por meio de um recurso chamada Companhia de Jesus, que é os chamados jesuítas. Criou também a Inquisição para perseguir protestantes e até mesmo queimar a fogueira. A Inquisição era um órgão estatal no qual aqueles que eram condenados pela Igreja Romana poderiam sofrer punições severas, né? Não só com fogueira, seu corpo, rasgar, passar uma serra com você pendurado de cabeça para baixo, abrir teu tórax e tirando órgão por órgão, formas de torturas para aqueles que não afirmassem a fé romana, né? Oi. O que é interessante aí é que só para não atrapalhar aqui, né, que já tá Não, no tá final, atrapalhando não, pode ficar à vontade. mas é interessante que a galera confunde muito, né, a questão da Inquisição e mistura com a questão tanto a Inquisição daqui quanto a questão espanhola, né, ou até mesmo a questão de se colocar aquela velha ideia da caça às bruxas, né? Sim. Colocar isso na história como se fosse simplesmente isso. Mas, na verdade, a gente entende que era cristãos perseguindo cristãos, né? Isso. Na verdade, a maioria dos que morriam não era por colocar na história uma igreja que perseguia a ciência, mas era uma igreja que perseguia um protestante, né? Que iam de contra as ideias da igreja romana em si, né? Isso. Bem interessante. Isso. E também, Anderson. É Anderson que está falando, né? Isso. Isso, Anderson. Boa colocação. E lembrando também que houve Inquisição protestante, tá? Protestantes também queimaram muita gente na fogueira. Claro que não nas mesmas proporções da Igreja Romana, mas houve Inquisição protestante também, né? Mas o objetivo principal aí sempre era o confronto entre as duas. Houve uma noite na França conhecida como a Noite de São Bartolomeu, onde, se eu não me engano, o rei Henrique, que era protestante, Henrique V, se eu não me engano, ele era protestante e se tornou um católico porque havia perseguições tremendas. Ele se tornou-se um católico. Para ele ser católico, para ele se tornar um rei, ele tinha que se tornar católico, já que a maioria daqueles que estavam colocando ele como rei eram católicos. Mas ele criou um documento, o Edito de Nantes, no qual ele não permitia não, aos cristãos protestantes. Mas a noite de São Bartolomeu foi uma noite em que católicos mataram aí centenas e centenas de protestantes em praça pública. Foi uma carnificina tremenda. Isso envolvia homens, mulheres, crianças, gestantes. Foi um dos maiores massacres da história do cristianismo, conhecido como a Noite de São Bartolomeu.
Então, realmente, a questão do cristianismo era algo levado muito a sério, e de cristão, muitas ações de nada tinham, né? Então, a Companhia de Jesus, ela foi criada justamente como um grupo de pessoas, de padres, de sacerdotes, que tinham treinamento militares para expandir o reino, que eles diziam o reino de Deus, não só na Europa como soldados de Cristo, como também na América e em outras regiões que eles alcançassem, né? O Index eram os documentos que eram proibidos de se ler, muitos livros de Lutero também foram queimados. A Companhia de Jesus, então, como ficou conhecida, foi em 39 pelo nobre espanhol Ignacio de Loyola, caracterizado por uma disciplina muito rigorosa, e que e os seus membros, os jesuítas, destacaram-se no seu ensino e na evangelização dos povos. Professor, Oi? eu tenho a tirar uma dúvida. Se isso tem alguma coisa a ver com os soldados templários? Não. Tem a ver, não. Tem Tem não. não, né? Não. Possuem. Os templários estão muito com o objetivo lá de resolver os problemas entre os muçulmanos, né? A questão das próprias cruzadas. Era muito comum o uso dos templários. Aqui é mais uma organização religiosa mesmo, que tinha como objetivo unicamente expandir, levar a fé católica para outras regiões, né? E eles tinham um treinamento muito firme, porque chegando aqui na América, eles não iam encontrar um paraíso como achavam que eram, né? Então ia haver muitas lutas, regiões, partes muito difíceis de se viver, né? Como florestas. Há necessidade, então, de um treinamento mais específico para esse grupo de jesuítas, ok? Tribunal eclesiástico, destinado para defender a fé católica e os bons costumes, com poderes para prender, torturar e condenar, geralmente à morte na fogueira, os suspeitos que praticarem bruxaria e outras religiões, especialmente o luteranismo e o próprio judaísmo. Então, mais um aí, o tribunal chamado Tribunal do Santo Ofício, como é conhecida a Santa Inquisição. Em Portugal, a Inquisição foi introduzida em 1536, no reinado de Dom João III, e as suas principais vítimas foram os cristãos novos, isto é, os descendentes dos judeus convertidos ao cristianismo durante o reinado de Dom Manuel I. Em muitos casos, as perseguições e as condenações não eram motivadas por razões religiosas, mas sim por razões econômicas. É que os bens dos condenados passavam a pertencer à Inquisição e muitos cristãos novos eram ricos burgueses. Então, vai aí uma curiosidade, não nem preocupados com a questão do próprio cristianismo, de defender fé A ou fé de linha B, né, protestante ou católico. No caso aqui da Inquisição Católica, a perseguição mesmo vinha como benefício muita riqueza. E o Index foi fundado em 1543 e era uma lista dos livros considerados perigosos para a fé e cuja impressão, venda e leitura era proibida sob a pena de excomunhão. Ok? Então, pessoal, deixa eu só voltar aqui para o principal, parar aqui o compartilhamento. Espero aí que vocês tenham absorvido o que foi falado, né? O assunto ele é muito mais extenso do que se imagina, e vocês podem também, através de vídeos, de bons livros, buscar material para se aprofundarem cada vez mais nesse assunto que é tão fascinante. E muitas descobertas são boas. Há um livro que eu gosto muito, né, que é a Reforma Protestante e o Estado de Direito. Deixa eu só abrir minha câmera aqui. Esse livro aqui é um livro muito raro de se encontrar. Eu não me lembro bem onde é que eu encontrei, mas o cidadão aqui ele possui graduação e mestrado em Direito pela Universidade Federal, é livre docência em Filosofia do Direito pela Universidade do Vale, do Acaraú, doutor em Sociologia, tem muitas formações, e ele vai fazer uma análise da Reforma Protestante, ele é protestante também, faz uma análise da Reforma Protestante e o Estado de Direito baseado na ética judaico-cristã, né?
que é, querendo ou não, faz parte do tripé da civilização ocidental, né? Que é a filosofia grega, o direito romano e a ética judaico-cristã. Então, é um livro muito bom de se ler, é de Glaucio Barreira Magalhães Filho, né? Depois vocês podem entrar no privado do meu WhatsApp, eu posso passar informações sobre ele. E um livro que eu já li 3, 4, 5 vezes e vou ler mais. É um livro que eu amo, um dos melhores para mim, que vai tratar da questão do livre-arbítrio e da questão também da predestinação, né, salvação por obras, entre outras coisas. Se chama Sola Gratia, a controvérsia sobre o livre-arbítrio na história. É um livro escrito pelo falecido homem de Deus, R.C. Sproul, pastor batista reformado, filósofo, e ele vai mostrar aqui, desde Pelágio ao semi-pelagianismo, vai passar por Lutero, vai passar por Calvino, e ele vai mostrar a controvérsia do livre-arbítrio em todo o processo da história, inclusive um debate dele aqui, de Martinho Lutero, com Erasmo de Roterdã, que eu passei uma noite inteira, é coisa de gente de filosofia mesmo, tentando responder a pergunta de Erasmo de Roterdã a Lutero, quando eu pensei que Erasmo tinha dado um checkmate em Lutero, aquele homem enviado por Deus, deu uma resposta a Lutero que eu me senti menor do que um átomo em sabedoria de como esse homem de Deus, de Martinho Lutero, ele era um homem sábio e preparado e foi enviado realmente por Deus para aquele propósito, né? Então tem muitos outros livros. Pode falar. Eu queria pedir uma orientação ao senhor sobre uma série da Netflix que eu queria muito assistir, mas Sobre o com quê? essa Sobre o quê? sobre os Templários. Eu poderia assistir ou tem alguma... Como é católico, né? Os Templários são católicos ou tem alguma influência protestante sobre os Templários? Certo, são católicos, né? Mas assim, isso, não há nenhum problema de você conhecer. Sim, Claro que sempre através de uma boa orientação. A preocupação é, de repente, a pessoa não se tornar um autodidata e começar a absorver coisas do catolicismo, né? Sem um bom acompanhamento, você pode, de repente, enveredar por determinados caminhos. Mas é uma história bastante fascinante de se ler. E os templários tiveram um papel muito importante na história do cristianismo, até mesmo para evitar a expansão do islamismo, dos muçulmanos, que durante muito tempo da história no Ocidente eles dominaram, por mais de 800 anos, o que hoje chamamos Portugal e Espanha, e foram eles que praticamente escravizaram espanhóis e portugueses. Os mouros, homens morenos, que escravizaram brancos, né, para não acreditarem aí que a escravidão é tipicamente de brancos contra negros. Os mouros, povos árabes, com a expansão da fé islâmica. Mas se não fosse os templários também, a presença do próprio catolicismo, o problema ia ser maior. sim. Certo? Então é uma leitura muito boa de se fazer, com boas indicações aí. Agora eu não me lembro um bom livro, mas posso depois ver para você. Então é interessante assistir para conhecer a história, mas sem esquecer que são literalmente católicos e... Isso. Né? Sim, sim. E que a sã doutrina, né, ela está acima de qualquer experiência humana. Eu sempre digo o seguinte, não é a experiência que nos leva à doutrina, mas sim a doutrina que nos leva à experiência. Então a Igreja Católica é importante para a construção do Ocidente, para não permitir a expansão da fé muçulmana, né? Mas a gente tem que saber aquilo que a palavra de Deus diz, reter o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Né? Nós baseamos a nossa experiência na sã doutrina da palavra de Deus, baseada aí no somente a fé, somente Cristo, né? E os outros solos. Ok? Certo, Mas obrigado. é bom ler, é enriquecedor. Obrigado. Mais alguém para nada? Precisando? Alguém para fazer mais algum comentário? Ô, Rico, Oi, Fábio. graças a paz, meu irmão. Amém, meu irmão. Vê bem, eu tenho, na verdade, uma curiosidade. É pena que esse assunto realmente é muito extenso Aham. e era até bom que fosse 3 vezes na semana. Mas eu tenho, mais ou menos não, é uma curiosidade. Vê bem, a gente está tratando da reforma protestante, né? E Sim. o foco principal foi realmente, assim, as distorções da Igreja Católica em relação à palavra de Deus. Tá, foi feita a Certo. reforma protestante,
tal, né? E hoje a gente, aliás, abrindo um pequeno parênteses, eu não entendo como é que, infelizmente, a igreja presbiteriana reformada não Sim. predomina no Brasil. Mas isso é uma outra história. Foi só um comentário. Fechando Aham. parênteses, é o seguinte, a minha pergunta é a seguinte, existe alguma resposta assim, por que a Igreja Católica continua mantendo principalmente a questão da idolatria, depois de tanta luta, depois de tanto, né, de tantos homens que foram levantados para explicar realmente a realidade do Evangelho? Essa é a minha curiosidade. É não colocar, Fábio. Talvez tenha uma resposta muito mais firme do que a que eu vou dar, né? Porque, e é uma pergunta interessante, mas a Igreja Católica, ela vê que foram eles que formaram o chamado cânon, né? Através da tradição, do magistério e através dos documentos da própria história da Igreja, com a tradição, eles se firmam tanto nessa fé, nesses documentos, que continuam colocando esses documentos e da tradição no mesmo patamar da Bíblia Sagrada, sendo que, na verdade, a Bíblia fica até um pouco mais abaixo, porque o que vale é o que a igreja, que ainda se vê como representante de Deus na Terra, acredita. Né? Claro que é um estudo muito mais profundo e de vários documentos que eles vão tentar, através da razão, convencer você na intercessão aos santos, na virgindade de Maria, aí eles dizem que não adoram, eles veneram, aí mesmo assim continuam com as mesmas teses e, e talvez eu acredito que seja mais por isso mesmo, por dar mais valor a magistério do que a própria escritura sagrada, porque eles se acham responsáveis por ter fechado então esse cânon, né, dos livros inspirados. Talvez seja bem por aí. Mas com certeza há respostas mais profundas sobre isso. Ok, meu irmão, obrigado pela explicação. Nada. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Pessoal, fica à vontade, tá? São 9 horas e 39. Se não tiver, então a gente... Espero que, apesar de ser Ô, um pouco Rico, rápido... Oi, Luciano. vê, não seria como fosse o caso dos judeus que dá valor à lei, como a lei foi dada a eles, como uma tradição, esperando ainda o Isso, Messias vir, aquela promessa. Eles têm quase esse isso. mesmo ritmo, né? Sim, sim. Bem, bem, bem lembrado, Luciano. Também segue essa mesma linha aí do próprio judaísmo, né? Que não Isso. aceitam Cristo ainda como Messias e ficam aguardando, guardando a tradição, o Pentateuco, o Torá, né? Entre outros livros aí. Então, sabe, eu espero que seja então. Até a vestimenta dos padres, sacerdotes, tudo isso daí. Indo um pouco aí uma linha mais requintada, né? Cheia de simbolismo, Exatamente. né? É. O protestantismo tem aquele culto puro e simples, com ênfase na palavra e não em santos, em ouro, em prata. É o evangelho puro e simples pregado, né? E essa era a proposta de Lutero, reformadores da segunda geração. Bom, presente. Pessoal, então, Oi, encerramos legal, por aqui. valeu. Viu? Ótimo, ótimo. Parabéns, excelente explanação. Lembrando, então, que a próxima aula a gente vai iniciar vai falar do presbiterianismo e dos pontos fundamentais da fé reformada. Certo? Vamos então orar agradecendo a Deus por esse momento? Eu queria pedir a algum de vocês, quem deseja orar, fica à vontade.
Senhor amado, nós te agradecemos imensamente, Pai, por sabermos que toda a direção vem de Ti Amém, Senhor. e que nós somos eternamente carentes, Senhor, de aprender mais de Ti. Principalmente em relação a um assunto como esse, que esclarece cada vez mais a nossa fé e a nossa adoração somente a Ti. Amém, Por Senhor. isso, Pai amado, que nós te agradecemos por essa noite, pedimos que o Senhor continue abençoando, dando sabedoria cada vez mais, Senhor, ao teu servo, professor Rico, e que na próxima noite, Senhor, nós estejamos muito mais entusiasmados para ouvir esse assunto que é de suma importância. E aproveitamos, Senhor, e pedimos que o Senhor toque no coração de outros irmãos para conhecerem cada vez mais esse assunto, que, volto a dizer, é importantíssimo. Por isso, Pai amado, nós te agradecemos e pedimos que nos dê uma noite tranquila, para que continuemos, Senhor, firmes na fé, amanhã quando acordarmos e certos de que o Senhor está no controle e que nós temos apenas que ouvir a Tua voz. Amém, Senhor. Agradecemos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus Amém. abençoe vocês.